Vamos fazer o seguinte, eu gostaria de convidar agora as pessoas que vão compor essa primeira mesa. Então, vamos chamar agora ao palco o senhor Abner Lobão. Uma salva de palmas para eles. O senhor Cláudio Osvan Martins. A senhora Elizabeth Carvalhais. E o senhor Jorge Venâncio, por favor, todos ao palco. E além deles, nós também teremos presença online. Afinal, não é só você que está acompanhando a gente aí do computador, não. Nós também temos participantes aqui do nosso evento que estão participando online. São eles o João Batista Silva Júnior, Daniela Luchetti e Lembit Huago. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, já temos aqui na tela. Muito bem-vindos, muito obrigada por participarem com a gente. Welcome, if I can say it like that. Mas antes eu quero aproveitar para convidar você que está acompanhando a gente virtualmente para ficar aqui com a gente. Eu sei que esse não é o momento que a gente gostaria de estar vivendo. Todo mundo sabe, essa pandemia tem enlouquecido todo mundo, tem trazido diversos problemas, mas a gente sabe que, infelizmente, é o que há de mais seguro para esse momento. Mas o fato de vocês estarem aqui, como eu disse já, não impede que vocês participem com a gente e muito das nossas discussões. Você já sabe, já aprendeu, é super simples, é só usar esse chat que está aqui na lateral da sua transmissão para que você possa acompanhar. Já temos todos os componentes da mesa aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu passo a palavra agora ao Tony, o mediador dessa primeira mesa, para que vocês possam acompanhar agora uma série de conteúdos fundamentais para essa causa. Agora sim, Tony, a palavra é sua. Mais uma vez, bem-vindo a todos. Iniciamos agora a nossa primeira mesa, pesquisa clínica, participação dos pacientes e familiares na aprovação e registro de medicamentos. Para discutir esse tema, considerado como um dos mais relevantes para todos os envolvidos com a causa de doenças raras, nós temos, como foi citado, o Dr. Abner Lobão, diretor médico da Takeda desde 2017, Sr. Cláudio Osvan Martins Alves de Souza, coordenador de pesquisa clínica em medicamentos e produtos biológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, doutora Daniela Luchetti, médica geneticista, professora associada da Universidade of Washington e membro da Divisão de Doenças Raras e Genética Médica da US Food and Drug Administration, ou FDA, que está no LED, né, acompanhando. Senhora Elizabeth de Carvalhais, presidente da Interpharma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, que representa mais de 50 laboratórios farmacêuticos responsáveis pela inovação em saúde no Brasil. Senhor João Batista da Silva Júnior, gerente da área de sangue e tecidos, células e órgãos, GSTCO, da Anvisa, que está no LED. O Dr. Jorge Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, e o Sr. Lembit Huago, secretário-geral do Conselho Internacional de Ciências Médicas, CIOMS, Organização Mundial da Saúde, parceiro associado da Unesco. Um prazer, uma honra tê-los conosco. Vamos iniciar essa conversa com uma visão global. O CIOMS, um dos órgãos mais antigos da Organização Mundial da Saúde, tem se dedicado ao tema da participação dos pacientes nas pesquisas clínicas de maneira consistente há algum tempo. Dr. Huago, podemos dizer que já é possível identificar sinais da compreensão da importância deste tema? Os governos e a indústria farmacêutica identificam os ganhos decorrentes da participação dos pacientes no desenvolvimento de novas tecnologias em saúde? Thank you, Mr. Chair. Obrigado, senhor mediador, por entender. O entendimento está melhorando e eu acho que está indo mais rápido nos últimos 5 anos, eu diria.
claro que, em certa medida, a gente está adiante e os governos reguladores estão seguindo a causa. E eu acho que os reguladores hoje estão muito bem equipados em certos aspectos, especialmente na Europa, nas agências europeias de medicação, também cada vez mais é mais feito envolver os pacientes, mas gostaria de apontar que nós estamos falando sobre o básico, ou os proxy, ou a aparência das crianças, mas também o envolvimento, a aprovação do programa. Estamos falando também sobre a participação no estudo clínico durante todos os estágios, durante cada um dos estágios de segurança, participação e também quando é removido do mercado. É muito mais abrangente hoje, estamos movendo nessa direção e vamos dizer que também em C11 e conselhos e temos nosso trabalho, o Grupo 11, que especificamente é dedicado a esse tópico. Eles estão tentando agora finalizar um relatório extensivo e detalhado sobre o desenvolvimento dos pacientes, no desenvolvimento dos pacientes, e provavelmente em um mês isso deve ser mostrado se der para acontecer. A gente também está com a consulta pública no site. Muito obrigado. O CIOMS promove hoje a discussão deste tema em diferentes esferas, como países de economia desenvolvida e outras ainda em vias de desenvolvimento. No seu entender, como as Nações Unidas podem fazer a diferença nessa discussão? Thank you for this very good Obrigado por essa excelente pergunta. Isso é porque o Conselho para Mediações pegou esse tópico. Sim, a gente não está exatamente, a gente não é a ONU exatamente, mas a gente está uma relação muito próxima, tanto com a OMS quanto com a Unesco. E claro, conforme a gente pega esse tópico de uma maneira abrangente, também a gente está falando com outras organizações da ONU, estamos falando de algumas organizações específicas, umas e outras também, eles podem pegar esse tópico de uma maneira mais séria. Eu não vou dizer que a ONU e as famílias de organizações da ONU eles têm essa base, mas eu acho que sempre na saúde pública, na saúde, você pode fazer melhor. Não importa o que você fizer, você sempre pode melhorar. Eu não conheço nenhum hospital que não pode melhorar. Eu não sei nenhuma agência que não pode melhorar. Então, há muitas maneiras de encontrar novas metodologias e maneiras para entender, conseguir de uma maneira construtiva e abrangente e sistemática para matricular pacientes de uma maneira matura. E também é muito importante para mim falar do uso seguro depois da aprovação. Muito obrigado. Thank you, Miss. Agora vai para a doutora Daniela Luchetti. Uma grata surpresa encontrar uma brasileira no FDA. Estamos felizes e honrados. A senhora pode relatar para nós como se dá a participação do paciente com doença rara no FDA? Oi, bom dia. É uma alegria estar aqui, é uma honra também participando do evento. Eu sou uma médica geneticista formada no Brasil, fiz a faculdade na Federal de Uberlândia, depois a minha residência em genética na Unicamp, e depois eu vim para os Estados Unidos para continuar estudando as doenças raras, que sempre foi o meu foco, né? E agora, no último ano, eu estou aqui no FDA, como reguladora, revisando quando as drogas para doenças raras, né, são submetidas para a nossa revisão e aprovação.
Então, eu fiquei muito grata quando eu me juntei ao FDA de ver como o FDA realmente tem expandido o seu trabalho para tentar incluir, né, no desenvolvimento dos medicamentos, focado mais no paciente, né. Então, como o Dr. Rago estava falando, uma abordagem sistemática para garantir, né, que a experiência, a perspectiva e as prioridades e necessidades dos pacientes estão sendo incorporadas de uma maneira significativa na nossa avaliação do desenvolvimento desses novos medicamentos. E a gente começa, inclusive, no início, antes que se comecem as pesquisas clínicas e os testes clínicos, né? A gente está tentando incorporar isso já nas reuniões que a gente tem, antes que os estudos comecem, para que os estudos já comecem levando isso em conta. Então, a gente acredita que os pacientes, eles são os especialistas em identificar os sintomas que são mais importantes na vida deles. A gente, como médico, né, mesmo a gente vendo muitos pacientes na clínica, a gente, às vezes, não consegue ter uma ideia de qual é o sintoma que realmente é o que mais está trazendo desconforto ou impacto na vida da família, do cuidador e do paciente. Então, o que a gente tem feito são sessões de escutas com os pacientes, que demoram 2, 3 horas, onde a gente tem um roteiro de perguntas do que é relevante também para a gente, né, para a gente poder entender esse lado que tem a ver com a pesquisa clínica e com a aprovação de drogas, onde os pacientes, se eles já têm uma organização, então eles fazem parte, ou eles podem vir sem fazer parte de nenhuma organização, e eles têm espaço para falar sobre a vida, o dia a dia mesmo, né, o que de manhã, de tarde, de noite, é isso que a gente está aqui realmente querendo ouvir. A gente também tem, na reunião que está sendo feita com a representante da indústria, né, a gente está trazendo, então, às vezes o paciente também está lá participando da reunião para poder dar a sua voz, porque o mais importante é que a gente tenha ensaios clínicos, né, que os estudos sejam sendo feitos bem controlados, de uma forma científica, e que tenham o paciente em mente, o sintoma que é importante. Então, por exemplo, para algumas doenças, né, será que é importante o paciente, depois que ele recebe a droga, se melhorar, por exemplo, quanto ele consegue andar? 30 metros? 100 metros? Né, 15 metros, né? Talvez para a gente que não tem aquela condição, a gente fala, mas vai ganhar só 100 metros, não é nada. Mas se a gente está vivendo aquela doença, 100 metros é muito, né, ou não é. Então, é isso que a gente está também querendo saber, e na participação na reunião a gente consegue ter essa conversa mais fina, né. Também a gente tem feito as guidelines, são os guidances, né, então são documentos que o FDA tem, que são públicos, onde a gente tenta dar orientações para tanto os investigadores que estão fazendo os estudos clínicos, como a indústria farmacêutica, do que seria um bom estudo, do que precisa para a gente poder fazer uma aprovação ser mais rápida, né, uma aprovação rápida que está cumprindo com todas as nossas policies. Desculpa, morando aqui tanto tempo, né, a gente às vezes tem dificuldade de achar a palavra em português, mas é acessível. Então, por exemplo, tem uma das nossas guidas que é em doenças raras, então, questões comuns no desenvolvimento de drogas, né, então lá cita vários dos problemas e dá algumas soluções, e também a orientação, de novo, né, para que a aprovação possa ser feita cada vez mais rápida. E uma última coisa que eu queria dizer é que a gente, nos últimos anos, está incluída dentro da revisão de como foram os ensaios clínicos para aprovação de uma droga, que a gente revisa inúmeros documentos, mas a gente tem incluído também uma tabela com os dados de experiência dos pacientes, né, que também orienta a gente na aprovação da droga. Muito bom, doutora Daniela. Isso nos traz uma esperança muito grande, né? Que cada vez mais a participação do paciente fará totalmente a diferença na aprovação, né, dessas novas tecnologias. Mas uma pergunta, é possível identificar os benefícios trazidos por esse diálogo, agência regulatória e paciente? Eu acho que tem ajudado a gente, de novo, né, a identificar os sintomas que são mais importantes. Uma outra coisa é que essa interação permite a gente entender melhor qual o grau de tolerância que os pacientes têm numa determinada doença para um ensaio clínico, por exemplo, se for uma droga que a gente acha que vai trazer surdez, né,
Então, talvez a nossa avaliação seria, bom, talvez essa droga, a gente deveria pensar mais sobre a aprovação, porque o risco de surdez é altíssimo. Mas, dependendo da doença, do contexto daquela família, a gente tem ouvido, não, surdez, a gente não tem problema. A gente tem outros problemas muito maiores, e, portanto, se essa droga levar à surdez, a gente usa um aparelho, a gente está ok com esse tipo de risco. Então, também a gente entender melhor dentro de cada doença, né? Porque quando a gente faz essas reuniões, elas são específicas para cada doença, o máximo possível, o que é aceitável como risco, né? E também o que é aceitável, por exemplo, será que para poder fazer uma aprovação mais rápido, então a gente vai tomar mais riscos, né? Então ter menos estudos pré-clínicos, será que isso é ok, né? Claro que tem que estar dentro do âmbito regulatório, mas são coisas que a gente está levando em conta e está ouvindo, e tem mudado a forma como a gente interpreta, ou, por exemplo, a segurança de uma droga, né? E também, de novo, né, quanto que os resultados são significativos para aquele grupo de pacientes, né? Então, é essa abordagem de tentar que seja bem específico para cada doença que a gente está aprovando, e não ter leis e regulamentos que são tão amplos, né, que não se aplicam para doenças raras, né, porque as doenças raras também, quantidade de paciente que participa num ensaio clínico, num câncer de pulmão, por exemplo, comparado com uma mucopolissacaridose, é totalmente diferente. Então, sim, dentro da agência a gente tem mudado como a gente faz isso. Às vezes, o grau de significância estatística, por exemplo, não vai ser o mesmo que a gente vai exigir para um estudo clínico que vai ter 2.000 pessoas, enquanto que para a maioria das doenças raras a gente vai ter muito menos que isso, né? A gente tem aprovado drogas que tinham 20, né, pacientes ao todo, que para outras áreas parece assim, meu Deus, como vocês fizeram isso? Mas é realmente esse contexto específico, e por isso a gente está trabalhando, né, com as famílias e com especialistas e tudo mais de uma forma maior. Muito bom, muito obrigado, doutora Daniela. Senhor Claudio Svan, ao ouvir as respostas do Dr. Hago e da doutora Daniela, podemos ver claramente a importância de colocar o paciente no centro deste processo. Isto é, de entender o paciente como elemento-chave no desenvolvimento das pesquisas clínicas. Como a Anvisa se posiciona hoje com relação a este tema? Alô? Tá funcionando. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Não poderia deixar aqui de agradecer pelo convite e externar aqui a minha admiração, o meu apreço, né, pelo nosso amigo Tony, né, e cumprimentar também a todos aqui da mesa, né. Bom, a doutora Daniela trouxe realmente alguns aspectos muito importantes, né, que nós também observamos. A nossa primeira experiência, não é, no engajamento dos pacientes para a construção de instrumento regulatório foi quando nós publicamos a RDC 205 em 2017, em dezembro de 2017, e para quem não sabe, esse instrumento regulatório, primeiro ele teve uma concepção muito parecida com essa que a doutora Daniela trouxe, né, de fazer uma discussão anterior, né, ao início de estudo clínico, por exemplo, ou mesmo ao registro de um novo medicamento, né, de ter essa abertura para que os pacientes pudessem participarem, e todos os players, obviamente, mas que, enfim, que se pudesse fazer essa discussão antes da submissão e justamente para poder entender dos pacientes, né, que é quem melhor conhece a doença, quais as expectativas, né, em relação àquele novo medicamento, àquela nova tecnologia. Então, essa foi a nossa primeira experiência, foi muito importante. Além disso, esse regulamento regulatório, ele estabeleceu um prazo de 30 dias, não é? Para a aprovação da agência, para a conclusão da agência, que é muito importante também, levando em conta, não é, que essa discussão já teria sido feito antes, enfim, então se permitiu estabelecer esse prazo que é muito desafiador, né, de 30 dias. Né? Nós observamos, o Brasil tem uma característica
como outros países, né, semelhantes ao Brasil, tem uma característica importante que afeta nessa estratégia, que é geralmente receber estudos clínicos já em fases finais, né, em fase 3. Né? Isso quer dizer que acaba limitando um pouco a oportunidade do Brasil, não é, em fazer essas discussões. Não é? Então, os protocolos, via de regra, já chegam, inclusive já iniciados em outros países, enfim, e estudos globais, né, o que torna um pouco mais difícil, não é, a intervenção. Mas a gente tem trabalhado também, Tony, numa frente que é promover um ambiente regulatório mais atrativo para as pesquisas clínicas iniciais, né, nos fases 1 e 2, né, e o Tony teve essa experiência porque trouxe, né, Tony, pessoalmente, então se engajou muito, inclusive, para trazer estudos clínicos iniciais. Então, eu acho que é muito importante, né, a doutora Daniela apontou alguns aspectos, né, que são muito importantes em relação à participação dos pacientes, e os desfechos, por exemplo, são muito importantes, né, que os pacientes tenham a oportunidade de opinar, né, como ela falou, bom, será que permitir que o paciente melhore a ponto de andar 3 metros, 30 metros, enfim, isso vai fazer diferença, essa expectativa, não é? Então, de fato, dar ouvido, dar voz, né, na verdade, a opinião dos pacientes, porque, afinal, são eles que utilizaram o medicamento e que terão, de fato, né, condições de dizer o quanto é relevante o benefício, não é, em relação ao risco. Né? Então, essa avaliação é muito importante e óbvio, né, nós ainda temos muito que avançar nisso tudo, né, mas eu acho que foi uma experiência importante e que, com certeza, serviu para a gente dar andamento a outras medidas, a outras ações que certamente virão e óbvio, contaremos com a participação da sociedade civil organizada, enfim, como a Casa Hunter, por exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Cláudio Osvan. Nesta mesa, temos a honra de contar com outro representante da Anvisa, nosso caro João Batista da Silva Júnior. Sua gerência de sangue, tecidos, células e órgãos tem sido o centro de várias discussões de novas tecnologias em saúde. Nós já ouvimos aqui algumas considerações sobre a importância de colocar o paciente no centro das discussões. Gostaria de ouvir sua percepção sobre o como podemos ou devemos conduzir esta questão de modo a ter o paciente como centro da discussão das pesquisas clínicas. Obrigado, Antoine, pelo convite. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui em nome da Anvisa. Temos o Cláudio Osvan, que tem grande experiência, né, na condução de ensaios clínicos com medicamentos. E é uma grande honra poder discutir com vocês, aí, pacientes que estão nos ouvindo, eu acho que é bem importante, que a Anvisa e o Brasil está na rota, né, das discussões das principais tecnologias para as doenças raras no Brasil, né, e com questão quando eu falo da minha área aqui, nós estamos falando de produtos de terapia avançada, né, terapia gênica, terapia celular avançada, engenharia de tecidos. E eu gostaria de contribuir um pouco com a discussão. Concordo com a doutora Daniela, doutor Rago, né, doutor Cláudio Osvan, que nos colocou muito bem a posição. E eu queria, assim, para os pacientes que estão nos ouvindo, vocês participam de forma muito importante no processo de desenvolvimento de qualquer medicamento, de terapia avançada, de produto para a saúde, porque é no ensaio clínico, né, que a gente encontra a participação do paciente ali. Então, a questão de entrar no ensaio clínico como elemento importante aí, né, de informações, e quando a gente fala, eu falo um pouco da minha área também, quando a gente fala de produtoterapia gênica, por exemplo, em doenças raras, a gente agrega, né, a questão das dificuldades de dados científicos que nós temos de doenças raras, que nós enfrentamos isso em qualquer outro desenvolvimento, nós agregamos aí as questões científicas dos produtos inovadores, né, desses produtos de terapia gênica que são muito novos no mundo inteiro. Então, a participação do paciente, e aí eu acho importante a participação da família,
desde o ensaio clínico como agente de pesquisa, como, né, a possibilidade de informação aos pesquisadores, a estar junto ali no processo, é o primeiro passo. Eu acho que esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter, de que o paciente ele é fundamental e ele é a causa do processo, né, que você vai chegar lá no registro e no uso. Então, eu acho que essa consciência de que vocês, pacientes, são fundamentais no processo de desenvolvimento, já parte daí. A doutora Daniela, o doutor Claudio Osvan coloca instrumentais que a gente poderia utilizar para aprimorar essa participação, inclusive, na decisão da agência reguladora, né? Esse é um outro contexto muito importante que nós temos que avançar. Gostei muito da ideia, né, que o FDA tem trabalhado, de você ter elementos estruturais, instrumentais mesmo, práticos, para que a gente possa ouvir o paciente, né, em determinadas situações. No campo das terapias avançadas, eu creio que é interessante uma discussão. A Anvisa tem se aproximado muito e feito grupos de trabalho, né, câmaras técnicas, com especialistas no setor, porque realmente estamos lidando com uma situação muito inovadora, cientificamente falando, de modelos científicos inovadores, e então a participação da comunidade científica já tem sido muito institucionalizada na Anvisa nesse processo. Eu acho que é hora da gente partir para mecanismos de institucionalização da participação, né, do paciente naquilo que é possível. Mas eu queria só reforçar de novo que o paciente que está nos ouvindo aqui, a participação de vocês nos ensaios clínicos, né, na continuidade das informações, é muito importante. Outro ponto, Tony, que eu gostaria de colocar também, principalmente para produtos registrados, e eu falo, claro, da minha ótica de trabalho, que é terapia avançada, os produtos registrados hoje no mundo, né, nós temos em média 17 produtos no mundo, o Brasil tem 2 produtos registrados em terapia gênica, por exemplo. Esses produtos são registrados já com a condição de acompanhamento muito próximo do paciente, né? Eles fazem, a gente tem que acompanhar, por exemplo, de terapia gênica no Brasil, precisa ser acompanhado no mínimo 15 anos. O que isso significa? Significa que o paciente, a família do paciente, tem que estar muito ativo a esse processo de participação, de fornecimento de informações, para que esse produto que está no mercado, né, que está sendo usado pela população, ele possa ser continuamente avaliado. Então, o paciente participa no desenvolvimento, lá no pré-clínico, a doutora Daniela colocou bem isso, é na hora que a gente pode chamar o paciente para discutir a plausibilidade biológica, talvez, daquele processo na vida real do paciente, né? Ele participa do processo todo de desenvolvimento, todas as fases, fase 1, fase 2, fase 3, no desenho clínico que for necessário para desenvolver aquele produto, o paciente participa do processo e é o grande agente ativo desse processo. Sem paciente não adianta ter pesquisador, não adianta ter regulador. Então o paciente participa desse processo e o paciente precisa também participar do processo pós-registro, né? Quando o produto está no mercado e ele precisa ser monitorado. O paciente precisa ficar atento, comunicar à agência, participar do processo, né, de modificação de eventos adversos, porque o processo de desenvolvimento ele é contínuo, né? O ciclo de vida de um produto ele não acaba no registro, né? Ele vai continuar sendo feito e a participação do paciente da sociedade é fundamental. Então, eu acho que a Anvisa, nesses marcos regulatórios da terapia avançada, tem tentado experimentar instrumentais para que a gente possa ter condições de forma rápida, né, sem perder a coisa muito importante que eu acho que todo paciente está aqui precisa de ouvir, os processos de aceleração de produtos, de registros de produtos, né, para o mercado brasileiro, ele não prescinde de forma nenhuma de uma avaliação rígida e rigorosa de riscos e benefícios, né? Então, isso vocês fiquem tranquilos que todo o processo de aceleração que a Anvisa tem estabelecido, né, de monitoramento, foco em monitoramento pós o registro, isso tudo é feito com uma rigidez regulatória muito grande, mas principalmente de forma acelerada, que a gente possa ter, né, produtos rápidos no país e com capacidade de atender as necessidades do paciente, né? Então, acho que é um pouco essa a introdução que eu posso fazer aqui, e parabenizar a discussão. Eu acho que a gente reunir essas ideias novas, né, trazer os pacientes para as discussões regulatórias, são fundamentais, mas não só o processo, né, de técnico, mas o processo de tomada de decisão. Então, eu acho que é muito importante e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor João.
Senhora Elizabeth, como a indústria farmacêutica pode ajudar neste processo com as agências regulatórias? Está funcionando? Já. Bom dia a todos. Parabéns, Tony, por todo o trabalho na Casa Hanta, na Freba Raras. É um movimento bastante, cada dia mais consistente na área de raras. Cumprimento também meus colegas de painel e todos os senhores presentes ou virtualmente aqui no na nossa conversa. Bom, as agências reguladoras, evidentemente, se já são importantes no processo de qualquer, para a indústria farmacêutica, de qualquer produto que venha ao mercado, mais ainda nas doenças raras. Então, se nós olharmos, temos aqui os colegas da Anvisa, por exemplo, não é? A Anvisa hoje nós vemos numa posição muito privilegiada como agência. A Anvisa hoje faz parte do Steering Committee, que é o primeiro grau da hierarquia de toda a comunização de regulação, ICH. Esse conjunto de 7 países, que são principalmente as maiores economias do mundo, e o Brasil foi alçado à Anvisa, graças a todo o processo meritório da Anvisa. Isso traz, naturalmente, uma oportunidade ímpar nessa matéria, que é bastante complexa, de uma interação de parceria com toda essa experiência nas agências globais, muito de países muito globalizados. Então, acho que esse é um momento, a Interpharma trabalha continuamente com a Anvisa na harmonização dos guias, que aqui já foram, dos guides que foram falados, e essa é uma oportunidade que deve ser maximizada na nossa visão. Outro papel importante da Anvisa, que já foi parcialmente citado aqui, além dessa oportunidade de trazer outro conhecimento externo, na futura lei oriunda do projeto de lei 7082, o fornecimento de medicamento pós-estudo vai acontecer por 5 anos para todos os pacientes. Isso, naturalmente, vai permitir à Anvisa criar um banco, esperemos, robusto de dados de vida real, é a vida pós-estudo, não é? Então, isso, em doenças raras, naturalmente, é extremamente importante. É fundamental esse acompanhamento contínuo, não é? Acho que não sem dia de terminar. E um ponto, saindo até um pouco especificamente essa ou aquela agência, mas trazendo conversa para um mundo regulatório mais amplo, 2 pontos acho que nesse momento do Brasil são extremamente importantes. O primeiro deles é que a pandemia, lamentável que seja, mas ela trouxe um conhecimento para o setor público, de uma maneira geral, executivo, outras áreas do legislativo, que não saúde, e para a sociedade civil, do valor e da extrema importância de pesquisa clínica. E esse é um momento que nós, da área de saúde, eu sou da indústria farmacêutica, aqui estão médicos, pesquisadores, nós deveríamos aproveitar esse momento de um conhecimento vago que seja de todas essas sociedades externas para realmente enfatizar a importância de pesquisa clínica no Brasil, porque é só dessa maneira que, evidentemente, vai haver investimento. O que é que sem querer passar demais para o lado econômico, mas nesse caso ele é importante, o investimento precisa de uma plataforma, de um mercado oportuno, que o Brasil é em todos os sentidos, população, miscigenação, mas de uma
plataforma de segurança jurídica, que a gente aqui tem uns altos e baixos, mas é muito importante nesse caso, de forma que você cria um apetite a investimento. Então, a votação do projeto de lei no Congresso Nacional, que está aí na sua última instância, é o momento certo de se voltar com vigor a isso, dado esse conhecimento maior hoje de pesquisa clínica, isso é fundamental, como também é fundamental uma área dedicada exclusivamente no Ministério da Saúde a doenças raras. O Ministério da Saúde tem grande sucesso em algumas iniciativas terapêuticas, porque elas se converteram numa política de Estado. Então, quando isso se torna uma política de Estado, é a maneira que o setor privado tem de entrar com toda a sua capacitação de pesquisa, de investimento. Então, a gente olha aí nos anos 90, HIV. HIV, o Brasil é um país exemplar, porque o Estado pôs as duas mãos. E é isso que nós precisamos trabalhar junto ao Ministério da Saúde, para que realmente haja uma área dedicada à pesquisa, uma área dedicada a doenças raras dentro do Ministério, que isso seja um tema de Estado. Nós temos aí uma primeira-dama inteiramente dedicada à matéria. Isso é bastante importante. Também é fundamental, naturalmente, a atuação do próprio setor privado junto às agências para que elas possam ser cada vez mais proficientes. Então, a Interpharma tem, dos seus 50 associados, alguma coisa como 28, 30 empresas trabalham em doenças raras. Então, nós temos uma relação até de parceria extremamente próxima à Anvisa, de forma a ter programas contínuos, que nós chamamos de ECO, é uma abreviatura, de capacitação da Anvisa, capacitação científica, colaboração com informação externa, são cientistas fazendo palestras, são cursos de uma semana completa que se repetem continuamente. Então, isso acontece, nós fizemos 6 cursos até o momento esse ano. O workshops, acho que é mais o curso, é uma coisa meio professoral demais, mas essa interação de workshop, e isso é contínuo. Então, isso tem a participação das empresas, tem participação de conhecimento externo, de muito conhecimento trazido do exterior para a capacitação das pessoas dedicadas da Anvisa. Então, isso é bastante importante. Mas nada na nossa visão é mais importante do que o trabalho dedicado para que o Brasil se converta numa plataforma de mais investimento em pesquisa clínica. Porque eu estou até repetindo, porque isso é para nós uma missão na Interpharma. Esse país precisa ter marco regulatório, precisa ter condições, plataforma de negócios. Recentemente, o governo assinou, o Executivo publicou uma lei, a Lei 14.195, que é uma lei absolutamente nova para, digamos, a atração de investimento. Então, essa lei, ela desburocratiza grande parte de processos. Nós temos até um exemplo que era na área de patentes. A área de patentes estava subordinada a uma avaliação prévia da Anvisa, temos um relacionamento excelente com a Anvisa, mas não é compatível o know-how da Anvisa, aquilo que ela faz, que é a especialidade em registro de medicamentos, quando você trabalhar numa lei que prevê a proteção de uma determinada ciência. São
finalidades completamente diferentes. Então, essa nova lei, ela tende a criar um ambiente de negócios melhor, e eu acho que o setor de saúde, o setor farmacêutico, tem que realmente se empenhar de todas as formas de levantar o ranking do Brasil em pesquisa clínica. Nós estamos no 25º lugar do mundo. A Interpharma representa 51 laboratórios internacionais e nós acompanhamos pesquisa clínica nos Estados Unidos, na Europa. A Interpharma tem muito capital japonês também. Então, se nós não tivermos juntos realmente do executivo, do legislativo, para melhorar, o Brasil já ocupou o 10º lugar, depois o 17º, agora está no 25º. A Argentina, por exemplo, ocupou todo o lugar do Brasil em pesquisa clínica na América Latina. Esse é o ponto de partida. Se nós não conseguirmos uma plataforma sólida em pesquisa clínica nesse país, especialmente em doenças raras, eu acho muito difícil o avanço que nós precisamos para o investimento. Vou repetir o que disse o Dr. Cláudio Svan, o que nós não queremos importar continuamente todas as fases de uma pesquisa clínica, nós queremos desenvolvê-la aqui. É importante isso. Então, eu acho que essa é a hora da gente realmente atuar muito forte no executivo, no legislativo, junto à Anvisa, nós, setor privado, farmacêuticos, junto aos nossos laboratórios, para que a gente consiga realmente essa abertura em pesquisa clínica, especialmente em doenças raras. Acho que é o que eu gostaria de comentar pelo momento. Obrigada. Muito obrigado, senhora Elizabeth. Doutora Abner, em sua experiência à frente de uma farma, quais são os maiores desafios observados na construção de uma cultura onde o paciente é o centro das ações? Outro ponto relevante é: o senhor não acredita que os pacientes ou a família podem trazer dados importantes, uma perspectiva única no caso das doenças raras? Obrigado, Tony, pela pergunta e obrigado pelo convite. Em seu nome, eu agradeço a Casa Hunter e agradeço a todas as pessoas que estão aqui e cumprimento os panelistas também. Vamos começar pela segunda. Tem importância a visão do paciente, do cuidador, da família? Fundamental. Eu, como médico, inclusive, percebo que é dos fatores mais importantes. Ninguém faz medicina, ninguém faz medicamento se não for para o paciente. Então, é importante que o paciente seja ouvido. Efetivamente, os colegas já disseram muitas das coisas relevantes. A Takeda, ela tem essa característica de olhar para essas possibilidades de cada vez mais alavancar não apenas a opinião dos pacientes, o que os pacientes desejam e o que os cuidadores desejam, mas também ir um passo além, de olhar para o que a gente faz hoje e fazer diferente. Hoje, por exemplo, nós estamos imersos num mundo de tecnologia. Eu vejo 1000 pessoas conectadas conosco aqui, eu vejo muitas pessoas aqui na plateia conectadas com seus smartphones, e a gente não tem alavancado isso da melhor maneira possível para os pacientes. Então, vai chegar o dia, e está chegando cada vez mais, em que os vestíveis, né, os relógios inteligentes, os próprios smartphones e outras possibilidades de captura de informações desses pacientes vão tornar a vida do paciente muito mais confortável. Ele não vai ter que ir várias vezes ao centro, fazer visitas que às vezes dependem de viagem, dependem de deslocamentos muito difíceis. Ele vai diminuir também o burden, a dificuldade que as pessoas nos centros de pesquisa têm também em acomodar uma quantidade muito grande de visitas e uma coleta manual, às vezes, de dados que podem ser coletados de outra forma. E aí entra um segundo ponto, Tony, que é muito importante, não está na sua pergunta, mas eu queria trazer. Quando nós fazemos pesquisa clínica, ela nos serve fundamentalmente em 2 pontos importantes da jornada do paciente ou da jornada do medicamento. A primeira é obter a aprovação regulatória, e essa é fundamental. Sem aprovação regulatória, um medicamento não pode chegar até as pessoas. Mas a aprovação regulatória, ela não garante que o paciente tenha acesso ao medicamento. O acesso ao medicamento ele é feito através, depois, das agências de acesso, aqui no Brasil, a Conitec, para o sistema público. E, nesse momento, esse mesmo estudo clínico que foi feito, ele vai ser revisado novamente.
E os raros são raros, inclusive, nesse aspecto, porque os estudos clínicos que são feitos para doenças raras, e a nossa colega do FDA falou super bem, são estudos feitos com pouca gente. Não são, muitas vezes, head-to-head, porque não tem head-to-head para fazer, é o primeiro tratamento. São estudos limitados em vários aspectos, do ponto de vista metodológico clássico, que permitem uma aprovação do medicamento, mas que depois não permitem que o medicamento efetivamente tenha a sua aprovação para chegar aos pacientes. Então, é muito importante que, permanentemente, nós olhemos para a capacidade da agência reguladora que permite o acesso aos medicamentos, olhar porque vai além dos estudos de registro. Os estudos de vida real, os estudos dos PROs, que é o Patient Outcomes, que é como o paciente reporta os resultados que ele está tendo com aquela medicação, tudo isso tem que ser levado com mais força dentro do conjunto de evidências que são analisadas para que o medicamento efetivamente chegue até as pessoas, tenha o reembolso, porque as pessoas também não conseguem custear todo o tratamento delas. Isso é muito importante, isso a gente não vê. Uma coisa para dizer de muito positivo em relação ao processo que hoje é levado pela Conitec são as consultas públicas. Então, os pacientes eles têm a possibilidade, eles se organizam muito bem para contar na perspectiva deles o que acontece. Isso é muito bom, mas nós ainda não sabemos qual é o peso real que isso tem no momento em se tomar a decisão versus a evidência dos estudos clínicos, aqui no caso que nós estamos discutindo, de doenças raras. Então, esse é um ponto que nós temos que ficar sempre atentos. Aonde mais nós podemos dar conforto para os pacientes, dentro da perspectiva do paciente, alavancando a tecnologia, e onde nós podemos avançar com a questão do reembolso dos medicamentos, olhando não apenas a evidência existente, mas agregando dados de vida real, e especialmente dados de Patient Report Outcomes. Aqui, para jogar um pouco de pimenta na conversa, é isso que eu queria dizer. A despeito de você ter me deixado para o final, quando todo mundo já falou todas as coisas, eu ainda consegui um espaçozinho, e ainda tem mais o Venâncio que vai falar bastante aqui, mais um espaçozinho para colocar uma pimenta para a gente poder discutir aqui, uma questão que para mim é muito relevante, e eu acredito com certeza que para os pacientes de doenças raras também é muito relevante. Vamos ter uma mesa para discutir esse ponto. Aliás, esse dos maiores desafios que ainda nós temos no nosso país é democratizar o acesso. E para democratizar o acesso, claro que o paciente tem que continuar sendo o centro, né? É o foco. Do ponto de vista ético, existe todo um processo a ser considerado, não é, Dr. Jorge? Como a CONEP observa e contribuiu nessa discussão? A CONEP, a função do sistema CEP-CONEP, a CONEP coordena um sistema com cerca de 850 comitês de ética em pesquisa espalhados no país, nas universidades, nos hospitais, nas secretarias de saúde, etc. Né? A função desse sistema é a proteção da segurança e dos direitos dos participantes de pesquisa. Né? E nessa questão, quer dizer, é muito importante trabalhar com o balanço entre risco e benefício de cada pesquisa concreto, de cada uma delas, porque não dá para ter um parâmetro geral que sai se aplicando em geral nas pesquisas, porque as realidades muitas vezes são muito diferentes. Né? Inclusive, o grau de vulnerabilidade do paciente também tem que ser levado em conta. Uma situação em que um paciente acabou de receber um diagnóstico de câncer e é convidado a participar de uma pesquisa, é diferente de uma situação em que é um pai de família maduro, consciente, etc., que tem um filho já com uma doença de décadas, às vezes, ou pelo menos muitos anos e tudo mais, e ele está lutando para conseguir algum tipo de tratamento para a família, para o filho dele, ou para a filha, etc. Né? Então, ouvir os pacientes é muito importante, levando em consideração, inclusive, a situação concreta em que ele se encontra, né? O grau até de desespero que está presente, ou o grau de maturidade nas decisões que estão sendo tomadas pelos familiares, muitas vezes, dos filhos com uma doença rara. Então, isso me parece que é um critério, não é fácil fazer isso, porque é uma coisa muito específica a cada caso, né? E a gente, ao mesmo tempo, tem de conseguir um certo grau de padronização das decisões, porque não pode ser cada decisão também inteiramente separada das outras, mas
Isso, por exemplo, agora nós estamos fazendo o processo de acreditação dos comitês de ética aqui da região de São Paulo. Está sendo exatamente um grande desafio conseguir estabelecer esse mínimo de coerência nas decisões para não ficar cada comitê de ética decidindo de forma diferente os problemas. Mas esse parâmetro de ouvir muito os pacientes e sentir qual é a condição, de que condição eles estão falando, né? Porque isso é muito... Nesse caso, a relação, inclusive, com o Tony foi uma coisa muito importante, porque a gente vê a relação que se estabeleceu, o esforço que ele fez para atender o filho, no caso, com a MPS, né? Dele e da Fernanda. E como isso foi se transformando progressivamente numa relação de defesa e de luta pelo conjunto dos pacientes de doenças raras, né? Isso, para nós, foi um fator de motivação muito importante. Seguramente é uma das coisas que nos faz fazer o esforço que a gente faz na Conep hoje em dia, né? Então, o critério nosso tem sido muito esse, de procurar olhar cada caso concreto e procurar estabelecer qual é o balanço de risco-benefício que é possível ter naquela realidade objetiva, né? Por último, eu queria tocar só numa questão que me parece que o projeto que está lá no Congresso tem sido um debate bastante grande e houve alguns avanços significativos, mas nós temos ainda apontado problemas importantes no PL, né? Ainda temos a Câmara, provavelmente o projeto ainda vai voltar para o Senado e vamos ter ainda algum debate. E a nossa preocupação principal está sendo ainda que a autonomia da Conep ainda não está garantida, a nosso ver, né? Porque um relator anterior optou por caracterizar essa instância nacional como Conep, para não caracterizar uma situação de criação de um novo órgão, que seria um vício de origem no projeto, já mesmo que a Constituição não permite que projetos de iniciativa parlamentar criem órgãos. Então o novo órgão está sendo Conep, portanto uma continuidade da Conep atual, né? Mas o projeto não garante que tudo aquilo que ele fala sobre os mecanismos de garantir a autonomia do sistema CEP-CONEP valham já para a CONEP atual. Então, se isso ficar apenas para o decreto regulamentador, me parece que pode ser um risco muito alto de nós termos problemas grandes no sistema, né? Então, acho que essa seria uma questão importante ficar explícita na lei, para que se pudesse ter um desdobramento realmente de continuidade do sistema e não de uma quebra e começar de novo uma coisa que já tem 25 anos que está funcionando, nos parece razoavelmente bem, pelo menos, né? Claro que sempre pode ser aperfeiçoado, estamos procurando fazer isso, inclusive, mas nos parece que tem sido um sistema que tem ganhado, inclusive, um reconhecimento grande do conjunto da sociedade, por todo o enfrentamento que fez agora no período da pandemia e tudo mais. Então, sobre o projeto, essa era a observação principal que eu queria trazer aqui para os ouvintes, mas deixar o nosso abraço, o nosso cumprimento aqui para todos os companheiros aqui da mesa e da plateia, e um abraço especial ao Tony, um agradecimento especial ao convite que nos fez aqui para estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Jorge. Realmente a Conep vem sendo desde o início da nossa luta uma parceira, né, super importante para viabilizar as pesquisas de raras no nosso país. E graças à Conep nós conseguimos convencer muitas empresas de colocar as pesquisas aqui no Brasil, e cada vez mais eles estão tendo credibilidade e confiança. Claro, sem esquecer da Anvisa, agradecer também através do Dr. Cláudio Svan e do Dr. João Batista, a Anvisa, por sempre nos receber de braços abertos e tentar entender todas as necessidades
para que haja um fast track, né, uma análise mais rápido para aprovar as pesquisas no nosso país e viabilizar as pesquisas de fase inicial, fase 1 e 2, né, como o Dr. Cláudio Svan falou, nós conseguimos trazer muitas pesquisas. Então, hoje, quando a gente fala em doenças raras, falo para todos que não conhecem o ambiente brasileiro, que em termo regulatório, seja Anvisa, CONEP, nós não devemos nada a primeiro mundo, somos o primeiro mundo, né, nesse termo, em doenças raras e outras, né? Temos uma Anvisa que nos orgulha, temos uma CONEP que realmente orgulha todos, né, que conhecem. Então, nós não devemos nada. Precisamos agora, temos um passo importante, é democratizar o acesso. Temos que trabalhar bastante, né, nesse sentido, para termos um ambiente cada vez mais favorável e modernizar nosso sistema único de saúde. Agora a gente chega ao término dessa mesa, quero passar iniciar isso com o Dr. Hago, a consideração finais, né? Dr. Hago, tem alguma consideração para dizer? Thank you. Obrigado. Se a gente realmente quer ser mais construtivo, em base do expertos para o desenvolvimento, a gente tem um problema porque a gente tem que olhar para os profissionais de saúde, e mesmo os profissionais de saúde, no próprio, como vê no Covid, não estão sempre bem preparados para o desenvolvimento de produtos, porque muitas escolas médicas não pensam em desenvolvimento de produtos. Você tem os profissionais de saúde engajados no desenvolvimento de produto, mas eles não têm o tempo, e o mesmo paciente, hoje em dia, o desenvolvimento de produto, incluindo o ciclo regulatório, é muito complicado. E precisa de muito conhecimento para entender, para poder contribuir de maneira melhor. Então, algumas iniciativas no Brasil, eu coloco ênfase em educar os pacientes para torná-los melhores, mais especialistas, espertos e ser mais bem-sucedidos na participação no desenvolvimento de produtos. Há regiões e países em que coisas como são isso, e o que eu estou falando, nós europeus lançamos a Academia Básica Europeia, é o PAT, que basicamente faz um excelente trabalho, sendo, como eu disse, pode melhorar, claro, mas ainda muito bom. E é uma coisa que está indo, que também tem que acontecer no Brasil, e há espaço para isso. E essa é minha afirmação de encerramento, e eu queria parabenizar o painel com tudo que foi falado, e tudo que eu ouvi foi muito bom, e vocês estão no caminho para fazer um excelente trabalho. Parabéns. Concordo plenamente com sua colocação, por isso a pesquisa clínica multicêntrica é também super importante para capacitar os médicos a entender cada vez mais como funcionam essas novas terapias, né? Porque eles também precisam, o médico que cuida de doença rara é diferente um pouco, ele precisa sair um pouco da zona do conforto e participar, né, em políticas públicas, participar também de dar opinião junto com agências regulatórias, junto com o CONITEC, e fazer parte, né, desse sistema, né, vamos dizer, junto com o paciente, ele precisa lutar para fazer toda a diferença. Eu acho que nos próximos anos vai ser quase obrigatório ter a capacitação, né, do profissional de saúde em genética, porque a transformação da medicina no mundo inteiro, né,
vai trazer essa necessidade. Eu tenho certeza que a genética será incluída nos cursos de saúde em maioria das universidades do mundo, porque será necessidade para atender às novas demandas. Mas vamos junto, eu acho que trazer opiniões de fora, também experiências de fora, faz que a gente cada vez avance mais, né? E melhora, né, nosso sistema aqui no nosso país. Muito obrigado pela sua participação. Agora passo para a doutora Daniele. O que eu queria trazer, acho que faz em parte com o que todo mundo falou na mesa, é isso, que os pacientes, eles se capacitem, um pouco o doutor Rago estava dizendo, em entender, não se capacitem, mas que a gente ajude, né, nesse processo, né, o FDA, a Anvisa, a indústria farmacêutica mesmo, e para que o paciente possa entender que participar de um estudo controlado, que às vezes vai ter que ser longo, né, se a gente está querendo demonstrar benefício de uma droga que não tem um efeito tão grande, né, então, se a droga tem um benefício muito grande, né, a gente melhora rapidamente, como tomar dipirona para febre, é fácil da gente ver que tem uma diferença, a gente pode fazer um estudo que demora 2 meses. Essa é uma droga que, por exemplo, vai melhorar o paciente a andar melhor, a respirar melhor, e o efeito dessa droga não é enorme, que é a maior parte dos casos para doenças raras, por enquanto, então a gente precisa de estudos clínicos muito mais longos, né, às vezes vão durar 5 anos, 4 anos, tanto para a gente avaliar o benefício de que realmente tem um benefício, né, porque nem sempre uma nova droga, ela vai trazer benefício, é a nossa esperança, né, mas a gente tem que ter certeza disso, para a gente não estar expondo um paciente a tomar uma droga que muitas vezes tem efeito colateral, efeitos adversos. Então, acho que uma das coisas que a gente tenta também trazer é a importância dos estudos bem controlados, da gente não ter pressa em terminar um estudo até a gente saber que realmente tem um benefício e que realmente ele é seguro, né. Então, essa mensagem da gente, às vezes, também não tentar apressar os estudos, porque eles são necessários, né, e que os pacientes se associem, né, com estudos que participem desses estudos e que, às vezes, não tentem apressar tanto as conclusões. Mas, de novo, porque essa a importância como disse o João, né, o paciente está participando de tudo, sem o paciente não tem nada, mas a mensagem final que a gente tem mesmo é que os pacientes ajudem a apoiar os estudos bem controlados e nas agências regulatórias que a gente possa ter o tempo, né, que a gente tenta ser o mais rápido possível, mas que a gente está tentando realmente avaliar isso da melhor forma possível, pensando benefício e segurança, né. Também acho que o João trouxe uma parte muito importante, que é, depois que a droga está aprovada, não é o final, né. Aqui também a gente continua avaliando durante muitos anos, para não dizer para sempre, né, a gente tem uns reports, porque os estudos controlados que a gente faz são 100 pacientes, 50 pacientes, e são pacientes que tiveram critérios de inclusão, então eles não são representativos de toda a população, então a gente precisa, depois que a droga está aprovada, que ela vai para todo mundo realmente, em geral, a gente também precisa ver qual que é o perfil de segurança dela e de benefício também, né. Então, só esses últimos comentários, é um prazer estar aqui realmente. Muito obrigado, doutora Daniela. Aliás, muito obrigado pela sua participação e pela participação do FDA. Foi super importante. Doutor João? Então, eu acho que eu vou na mesma linha dos colegas. A Daniela e o doutor Rago colocou muito bem esse esquema. Eu queria aproveitar, eu acho que foi colocado aqui a questão da educação, né? Eu queria finalizar minha fala com essa questão. A educação sanitária do paciente é muito importante para a saúde como um todo, né? Para você ter uma saúde completa, você precisa ter pacientes educados para uso racional e tudo, e isso se aplica ao ensaio clínico. Então, eu acho que é nesse ponto. E eu queria aproveitar também uma fala da doutora Elizabeth, né, que falou muito bem sobre a indústria, e aí jogar um pouco para o Brasil, trazer aqui para o Brasil essa perspectiva que a gente tem agora com as terapias avançadas, essa pouca experiência que a gente tem com as terapias avançadas no Brasil, e com estudos de fase 1 chegando no Brasil para esses produtos, o que a gente percebe? É muito importante colocar nos players, né, que a gente colocou aqui, o regulador, o pesquisador, o médico clínico, colocar também nesse processo, para que o Brasil consiga ser realmente um hub de ensaio clínico, que o Brasil precisa ter, o Dr. Rago colocou muito bem, a capacitação do profissional da saúde, das estruturas
que se fazem pesquisa clínica no Brasil. Nós precisamos mostrar para qualquer sociedade, né, qualquer parte do mundo, que o Brasil tem condição de fazer, porque tem condições de profissionais cientistas no Brasil que conseguem entender de ensaio clínico, conseguem entender de desenhos clínicos mais diversos possíveis e conseguem entender de mecanismos regulatórios. Então, eu acho que um ponto para o Brasil alavancar na pesquisa é esse ponto também. A gente não pode esquecer disso. O Brasil precisa ter estrutura técnico-científica para desenvolver ensaio clínico no Brasil, principalmente no campo do conhecimento regulatório. O que nós percebemos é que tem um grande conhecimento científico, né? O Brasil tem grandes profissionais que querem fazer, tem ideias de desenhos interessantes que vão chegar a uma avaliação de riscos e benefícios interessantes, mas não tem conhecimento regulatório. Então, é uma meia-culpa da Anvisa, como agência, que precisa divulgar os processos cada vez mais regulatórios, mas que os profissionais do Brasil, as estruturas brasileiras, indústrias, pesquisadores, procurem e discutem, né, e aprofundem-se nos regulamentos regulatórios desde o início, na fase pré-clínica, que precisa fazer um desenvolvimento no Brasil com foco no paciente. Isso é desenvolvimento com foco no paciente. É desenvolver na pesquisa, sabendo que eu quero chegar num produto lá que vai chegar no paciente e passa pelo caminho regulatório. Então, é um pouco essa mensagem, aproveitar a oportunidade aqui porque é o nosso sonho realmente que o Brasil se torne um país que tenha condições de desenvolver ensaios clínicos com segurança, qualidade e que a gente possa trazer produtos eficazes para o nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, Tony, obrigado pela parceria de sempre, né? Foi contigo aí que a gente se aproximou muito. A área de sangue, tecidos, células e órgãos da Anvisa já tem uma certa experiência com participação em associação de pacientes, participa muito com associações de hemofilia, coagulopatias, né, já é nossa prática, e agora a gente entrando no campo das doenças raras, das terapias avançadas, a gente teve a oportunidade de conhecer a Casa Hunter, conhecer o seu trabalho, e realmente essa parceria agência, Ministério da Saúde, agência e paciente é fundamental para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João. Vou pedir só para serem um pouco mais breve nas considerações, porque já estamos passando o nosso tempo. Doutor Cláudio Svan. Bom, eu acho que, só para pegar um gancho, né, que o doutor João colocou muito bem aí, são muitas as experiências, né, não, a área de sangue, por exemplo, já tem essa experiência, e a doutora Daniele também apontou, não é, a experiência do FDA, e há muitas outras nas quais a gente pode se espelhar e tentar também trazer, né, essas experiências para implantar aqui no Brasil, essas diretrizes, enfim. Eu acho importante que a sociedade civil organizada também tenha um espaço nas estruturas do Estado, não é, institucionalmente estabelecida, enfim, não é, que a Anvisa, por exemplo, né, eu puxo para o lado de onde eu tenho maior conhecimento, tem, por exemplo, uma assessoria parlamentar e tem outras áreas, né, que fazem interação com outras instituições. Eu acho que a gente precisa de ter também, não é, essa porta, não é uma área que faça essa interface, porque a Anvisa, de fato, participa de vários momentos, né, no ciclo de vida do medicamento, e em que muitos deles, de fato, a participação dos pacientes é fundamental, é muito importante. Então, eu queria só deixar essa... E nesse momento, né, que a pesquisa clínica está muito em evidência, nunca foi tão falada, tão discutida, enfim, e o papel da Anvisa, a relevância da Anvisa em todo esse processo durante a pandemia, eu acho que, como a doutora Elizabeth falou, esse é o momento, não é? Inclusive do parlamento não é, se envolver e fazer com que cada vez mais o órgão regulador seja forte, não é, seja fortalecido, inclusive para atender a todas essas expectativas que nós estamos discutindo aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Tony, pelo convite. Muito obrigado, doutor Cláudio Svan. Senhora Elizabeth? Para a vida associativa, eu vejo aqui, inclusive, meu colega Nelson Mussolini, que conhece essa rotina com perfeição,
O que a vida associativa quer é abrir os caminhos, essa é a função. Abrir os caminhos nos mais diversos ambientes, seja na Anvisa, no Congresso, no Executivo, na área internacional, no INPI. Então, o que a gente aqui, na nossa visão agora com viés associativo, o que a gente conversou aqui nesse painel até o momento é qual é o apetite do Brasil realmente, setor público e setor privado, naturalmente, das agências, inclusive, a inovação e a ciência. Que longe quer ir o Brasil em ciência? Que longe quer ser um mercado atrativo à ciência, com devida segurança jurídica? Nesse ano de 2020, a indústria farmacêutica trazendo a solução das vacinas, apesar de foi o setor mais combatido dentro do Congresso Nacional, em várias frentes, inclusive e principalmente desde precificação até a própria proteção à ciência. Então, derrubam-se as patentes, faz a licença compulsória. Então, a tarefa é duríssima, porque é de setor público e é de privado, que é realmente botar um objetivo, e nós aqui somos defensores fervorosos da ciência e da ciência desenvolvida neste território, mas precisamos, não são nas condições que se apresentam hoje, ou no histórico do Brasil, que o Brasil terá as duas mãos em inovação e ciência. Então, o que é que o Brasil quer dentro da área de saúde e farmacêutica? Nós queremos apenas copiar a ciência e nos restringir a um mercado exclusivamente de cópias, das quais eu não falo mal, porque também temos os nossos genéricos, é uma questão de exclusividade, ou esse país quer realmente mergulhar na ciência num mercado de 200 milhões de consumidores, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, eu acho que essa é uma união de tudo. Essa tarefa não é da farmacêutica, ela não é da doença rara, ela não é da área dos médicos. Não pode um país desta envergadura não mergulhar definitivamente em ciência, em pesquisa. Nós estamos falando de terapias avançadas, da qual terapia gênica é hoje a mais comentada, quer dizer, capacitar todos esses profissionais, todas essas agências. Então, a tarefa é muito difícil, a tarefa associativa, não que os outros não sejam, é que essa é a que eu conheço. A tarefa é muito difícil quando você busca estabilidade, mas aí você tem que discutir que o medicamento, que esse paciente, que tanto todos nós valorizamos, paga uma carga fiscal de 35%. Aí começa a conversa, entende? Então, é uma agenda dura, é uma agenda difícil, é desafiadora, mas para isso estamos. Então, acho que a gente tem que se unir muito em favor da inovação, em favor da ciência e realmente fazer desse país um país inclusivo para todos os pacientes de doenças raras, na pesquisa, no convívio, na vida pós-estudo, e facilitar a vida deles, dos seus familiares, em favor da ciência. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Elizabeth. Passo a palavra para o doutor Abner. Um minuto só, então, para agradecer novamente o convite. Eu não poderia ter ficado mais feliz, sendo uma pessoa que está representando o Takeda, para estar nessa mesa de pacientes, já que a companhia coloca o paciente, isso dito, escrito, vivido, todos os dias, no centro de tudo que a gente faz. E nós vamos ter ainda muito trabalho pela frente, porque a medicina é a ciência das verdades transitórias. O que era verdade na época que eu estava me graduando, há 30 anos atrás, é absolutamente mentira hoje, e provavelmente o que a gente está acreditando hoje vai ser ultrapassado pela evolução de amanhã. É muito importante que nós continuemos, como nós temos feito na Takeda ao longo do tempo, nosso trabalho muito irmanado com os pacientes, com a CONEP, com a Anvisa, com todos os atores.
porque só no dia em que efetivamente nós pudermos ultrapassar todas essas barreiras e estarmos jogando todos juntos em perfeita sintonia, é que nós vamos avançar mais e mais rápido, atrair o adequado volume de produção de ciência no Brasil, um volume que faz sentido para uma população de mais de 200 milhões de pessoas, e dessa forma fazer o nosso mistério, a coisa que a gente sempre quis, que é ajudar os pacientes a terem um futuro melhor, vivendo uma vida melhor hoje com o que a gente pode oferecer. Então, novamente, muito obrigado, eu fico muito feliz, mas não estou satisfeito. E a satisfação só vai vir no dia em que a gente, de fato, estiver todos de braços dados, trabalhando no mesmo sentido, para apressar e fazer com que as pessoas que hoje precisam tanto do que a gente tem a oferecer, recebam o quanto antes aquilo que precisam. Muito obrigado. Perfeito, doutor Abner, muito obrigado. Doutor Jorge? Bom, agradecer aí o debate, acho que foi muito interessante, a importância da participação dos participantes, dos representantes das associações e tudo, no conjunto do sistema, sem dúvida nenhuma, tem a maior relevância. E eu queria ressaltar um aspecto, quer dizer, que eu acho que na CONEP tem sido uma característica que nos parece muito positiva e que seria muito importante a gente procurar manter, tem sido esse mecanismo de escolha da composição da CONEP, né? Vocês sabem que nós temos representação, a grande maioria da CONEP são indicações dos comitês de ética em pesquisa de base, né? Das universidades, dos hospitais, etc. E como é que é esse processo? Recebe-se o conjunto dos currículos das indicações dos CEPs e é montada uma comissão paritária, metade da CONEP, metade do Ministério, né? Esse mecanismo tem sido muito interessante porque, na medida em que ninguém tem maioria, o único jeito de aprovar alguma coisa na comissão é convencendo a outra parte. Esse mecanismo tem feito vir para a CONEP o melhor da universidade brasileira. Pró-reitores, decanos, professores de alta qualificação, nós temos conseguido uma qualificação técnica muito elevada a partir desse mecanismo. Quer dizer, e esse processo de manter uma CONEP efetivamente independente, que possa estar ligada ao interesse dos participantes de pesquisa, que a função do sistema é essa, esse processo é muito importante ser preservado. Então, essa questão eu acho que é relevante a gente destacar aqui para que a gente possa ter uma continuidade positiva com eventuais progressos na legislação e tudo mais, mas que precisam garantir também que a gente não perca aquilo que a gente já conseguiu conquistar no momento atual. Obrigado a todos, grande abraço. Muito obrigado, doutor Jorge. Quero agradecer a cada um de vocês pela participação, foi fundamental, e também lembrando cada um de vocês um ponto super importante, que as pesquisas e clínicas são tão importantes para todas as áreas que foi citada, mas também elas salvam vida. Em qual sentido? Que muitas vezes a maioria das pesquisas inovadoras, eles servem como única via de acesso que o paciente tem para poder salvar a vida dele, que ele não tem tempo para esperar, né? As doenças, a maioria delas são degenerativa progressiva. Muitas crianças morrem antes de 5 anos de idade. Então, a pesquisa é uma via de acesso a um tratamento que pode mudar totalmente a vida do paciente e da família. E contamos com vocês, de verdade, né, para transformar a medicina, porque é através das pesquisas que a gente transforma a medicina. Muito obrigado a todos. É bom evento.